Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 15 de agosto, e o nosso texto está em primeiro livro de Samuel. Hoje nós vamos ler dois capítulos, o capítulo de número 5 e o de número 6. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca de Yahvé. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca de Yahvé, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdode até o dia de hoje. Porém, a mão de Yahvé se agravou sobre os de Asdode, os assolou e os feriu com hemorroidas e a Asdode e a todos os seus termos. Vendo então os homens de Asdode que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós à arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão de Yahvé veio contra aquela cidade com muito grande vexação. Pois feriu os homens daquela cidade, desde pequeno ao grande, e tinham hemorroidas nas suas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. 1 de Samuel, capítulo de número 6. Havendo, pois, estado a arca de Yahvé na terra dos filisteus por 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca de Yahvé? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação de culpa. Então sereis curados, e se fará saber porque a sua mão se tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem maltratado tanto, não os deixaram ir? E eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa.
Então, tomai a arca de Yahvé e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do termo de Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não nos tocou sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram as 2 vacas que criavam, ataram no carro, os seus bezerros encerraram em casa e puseram a arca de Yahvé sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas a Yahvé em holocausto. E os levitas desceram a arca de Yahvé, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro. E puseram-no sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios a Yahvé naquele mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus a Yahvé em expiação da culpa. Por Asdod, uma, por Gaza, uma, por Asquelon, outra, por Gate, outra, por Ecrom, outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca de Yahvé, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu Yahvé os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca de Yahvé, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto Yahvé fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante Yahvé, Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca de Yahvé. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. A carta aos Romanos, capítulo de número 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo as palavras de Yahvé, Deus deles, com as quais Yahvé, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, e Yahvé, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes do exército, nem o povo todo, à voz de Yahvé, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, a todos os príncipes dos exércitos e a todo o resto de Judá que havia voltado, dentre todas as nações para onde havia sido lançado, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens, às mulheres, aos meninos, às filhas do rei e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porquanto não obedeceram à voz de Yahvé, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra de Yahvé a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, para a morte. Quem para o cativeiro, para o cativeiro. Quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua veste, e sairá dali em paz. Quebrará as estátuas de Bet-Semes,
que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje em 1 de Samuel, no capítulo 5, que a arca do Senhor é colocada ali ao lado do deus Dagon, na terra de Asdod, e a imagem amanhece caída. E no dia seguinte a imagem amanhece quebrada. Quando a presença do Senhor chega, o inimigo não consegue resistir. A presença do inimigo é destruída, a presença do inimigo é quebrada. Nós precisamos permitir que a presença de Deus seja constante em nossa vida, para que não haja espaço, nem autoridade, nem lugar para o inimigo estabelecer, né, a sua ação, a sua condução. Precisamos, de fato, fazer aquilo que está em Tiago, né? Submetei-vos a Deus, né? E o diabo vai fugir. Então a gente precisa entender que quando a presença do Senhor chega, essa presença grandiosa se encarrega de retirar, de expulsar aquilo que estava tomando espaço na nossa vida. Mas somos nós que temos que colocar essa arca, essa presença de Deus na nossa vida, no nosso templo, né? Em Romanos, no capítulo 5, Paulo fala algo muito lindo para nós, que o amor de Deus é provado a partir do momento que Cristo é entregue por pessoas más, por pecadores. E se nós formos analisar, essa é de fato a grandeza da obra do Calvário, porque nós temos uma dificuldade enorme de fazer alguma coisa para pessoas que a gente julga que não são boas, né? Quer ver uma coisa simples, boba, olha, que não te custa nada, doar um calçado, doar uma roupa usada. Você escolhe a pessoa, você quer saber se aquela pessoa merece, se aquela pessoa é cuidadosa, se ela é limpinha, e aí você fica colocando um monte de critérios só para doar uma coisa usada. Jesus doou a vida dele para nós, que não merecíamos nada. Então a grandeza, a imensidão do amor de Deus se prova nisso, né? Tanta gente hoje procurando amor verdadeiro, corre para o Senhor, porque Ele sim sabe o que é isso. De resto, é muita frustração. Então, se você quer conhecer de fato a verdadeira fonte do amor, corra para o Senhor. Amém? E em Jeremias 43, nós vimos que o povo duvidou da palavra de Deus. Então, eles poderiam até não gostar do profeta. Nós podemos não ter afeição ou simpatia por uma pessoa que prega, ou porque eu não conheço, nunca vi, enfim, mas ouvi aquela ministração. Se aquela palavra confere com a Bíblia, se aquela palavra confere com os escritos do Senhor, eu tenho que ouvir e aceitar aquela palavra, porque ela vem da parte de Deus, independente de quem é o canal. Então, nunca duvide da palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir sempre. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, benigno, te damos graças pelo teu zelo, pelo teu amor e a tua misericórdia. Clamamos que a tua presença, Pai, seja real nas nossas vidas e que ela estabeleça no seu trono no nosso coração. E assim, Pai, não haja mais espaço nem lugar para as obras do inimigo em nós. Te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor, que te entregou a Jesus Cristo quando nós nada merecíamos e continuamos não sendo merecedores, porém o teu amor continua sendo ampliado cada vez mais para que chegue ao alcance de muitos. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra não passa, não perece, não se corrompe. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!